Olá, turma. Nosso próximo tópico, fatoração. Então, a gente viu a propriedade distributiva, alguns produtos notáveis. O caminho natural agora é falar em fatoração. Fatoração tem a ver com a palavra fatores, né? E fatores, na matemática, quando você tem uma multiplicação de A por B, o A e o B são chamados fatores nessa multiplicação, né? E o resultado da multiplicação se chama produto. Tem até aquela frase famosa, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Então, A vezes B e B vezes A é a mesma coisa, né? Então, A e B são os fatores aí. Bem, então, fatorar significa transformar em produto. Transformar uma expressão matemática, né? Numa multiplicação. Fatorar é transformar em produto, e isso é super importante. A gente vai ver algumas aplicações disso depois, né? Bem, e o primeiro caso de fatoração que a gente vai estudar é o fator comum em evidência. Tá? Fator comum em evidência. Então, quando eu tenho uma estrutura do tipo A vezes B mais A vezes C, eu observo que tem um A aqui multiplicando B e tem um A multiplicando C, né? Eu tenho essa soma, A vezes B mais A vezes C. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso pôr o A em evidência. Então, tira o A da conta, deixa ele em destaque aqui fora, ó. E aí, quando você tira o A do AB, sobra somente o B. Você tirou o A do A vezes C, sobra somente o C. Tá bem? E eu acabei fatorando, né? Transformando num produto. Eu tenho aqui uma multiplicação. A conta em si, né? Era uma soma de duas coisas, ela virou um produto de duas coisas. Então, fatoramos a expressão. Ok? E o que justifica esse esquema? Se você parar para pensar, a gente nada mais fez do que a propriedade distributiva, entre aspas, ao contrário, né? Então, num dos vídeos aqui, né, no primeiro vídeo, a gente fez isso aqui, né? A vezes B mais A vezes C, propriedade distributiva. Então, repara que agora foi nos dado essa estrutura e a gente tem que lembrar da onde ela vem, né? A gente pode interpretar assim, né? Da onde ela veio. Tudo bem? Então, a gente diria que isso daqui é a forma fatorada disso daqui. E é a mesma coisa, né? São iguais, né? São iguais. Só a forma está mudando. Tá? Então, esse é o primeiro caso, fator comum em evidência. O segundo caso seria agrupamento. Então, se você tem uma conta do tipo AB mais AC mais DB mais DC, como você pode fatorar isso daqui, né? Você tem uma soma grande aqui, né? E você tem que transformar essa soma num produto, numa multiplicação. Então aqui você pode fazer o agrupamento, né? Olhar esses dois, formar esse pequeno grupo, né? E esse outro grupo aqui. Olhando o primeiro, você tem o A como fator comum. Então você pode pôr o A em evidência. Olhando o segundo, você pode pôr o D, né? Ele tem o D em comum nos dois, né? Pode pôr o D em evidência. Beleza? Fatoramos? Não, não fatoramos. Por quê? Porque isso ainda é uma soma. Né? A gente ainda está somando uma coisa com outra. A expressão toda não é um produto ainda. Mas o que eu reparo? B mais C é um número. Né? B mais C é um número como outro qualquer. Então você pode pegar esse número, o B mais C, já que ele aparece na primeira, né? Na primeira parte aqui, na
na primeira parcela e na segunda parcela, você pode pegar o b mais c e colocar em evidência. Então vai ficar o b mais c, tira ele da conta, põe ele em evidência. B mais C que multiplica A mais D. Pronto, agora sim você fatorou a expressão. Você transformou ela num produto, uma multiplicação de uma coisa por outra. Beleza? Então esse é o agrupamento. Como eu sei que se eu acertei uma fatoração? A ideia sempre é, né? A fatoração, entre aspas, aí é o contrário da propriedade distributiva, né? Você tem que andar de trás para frente aqui em relação à distributiva. Então, para eu saber se eu acertei ou não uma fatoração, basta aplicar a distributiva. Se voltar a ser o que era antes, eu acertei, né? Então, B vezes A, BA. Vou escrever AB, tá? B vezes D, BD. C vezes A, CA, escrevendo AC. C vezes D, CD. Ou DC, né? Então, note que aparece o AB, confere. BD, tá o DB, né? Dá na mesma. AC e AC, CD e CD. DC, né? Bom, então esse cara aqui realmente é igual a tudo isso daqui, né? Belezinha? Então está provado que está certo, né? Só mudou a forma. Então essa é a forma fatorada disso tudo aqui. Tá? Então vocês estão percebendo que fatorar não é tão fácil quanto fazer a distributiva, né? Envolve você enxergar coisas. Na distributiva a coisa é mais mecânica, né? É só seguir o padrãozinho. Então é mais difícil fatorar e nem toda expressão dá para fatorar, né? Você vê que aqui, quando é apresentado isso aqui tem uma estrutura bem particular que possibilita a fatoração, tá? Então, mas nem toda expressão é fatorável, beleza? Vamos fazer alguns exemplos? Então, um exercício aqui, fatore. Então, a expressão x² y menos xy². Então, transforme isso num produto. Então, o que a gente pode enxergar aqui, né? x² y seria x vezes x vezes y, né? E x vezes y², né? xy² é xy vezes y. Então, você identifica aqui que tem um xy no primeiro, né? Na primeira parcela aqui, e tem xy na segunda. Então, xy é um fator comum. Xy multiplica o x aqui no primeiro e multiplica o y no segundo. Ele é um fator comum a essas duas parcelas. Então eu posso pegar esse xy e colocar em evidência. E é o que vai sobrar, o x menos o y. Como eu sei se acertei, faz a distributiva. Se voltar a ser o que era antes, está certo. Belezinha? Tranquilinho? Então eu pus o xy em evidência. Mais um exemplo aqui. Fatore essa expressão. Bem, então aqui você fala, vou pôr fator comum em evidência, mas não dá, né? Porque você pode até observar, tem x aqui, mas não tem x no resto, né? Tem y aqui, mas não... Então não tem um fator comum aos 4 termos aqui dessa expressão, né? Um fator comum aos 4 simultaneamente. Bem, mas será que dá para a gente usar o agrupamento? Então, será que está tudo combinado para eu poder fazer o agrupamento? Se eu agrupasse 2 a 2 aqui, né? Nesse caso, eu poderia observar que tem o x em evidência, né? Que eu posso pôr o x em evidência. Então, ficaria x que multiplica y mais 3. E no segundo caso, eu poderia observar que tem 2 aqui. E 6, né, é 2 vezes 3. Então, onde está escrito 6, eu poderia trocar por 2 vezes 3. E observar que tem um 2 aqui. Então, eu poderia, nessa expressão aqui, pegar esse 2 e colocar em destaque na conta. Tiro o 2 da conta, o que sobra é o y mais 3. Aqui que vemos
y mais 3 aparece aqui, e y mais 3 aparece aqui, nessa soma, né? Então, posso pegar esse y mais 3, é um número, y mais 3, e colocá-lo em evidência. Tira ele da conta, o que sobra? Quando você tira o y mais 3 de cada termo, sobra o x mais 2. E está transformado num produto. Está fatorado. Como eu sei se eu acertei ou não, faça a distributiva. Verifique pela propriedade distributiva se volta a ser o que era antes, né? Se volta a ser xy, vamos fazer y mais 3 vezes x mais 2. Então, fazendo a distributiva, y vezes x vai dar xy, y vezes 2, 2y, 3 vezes x, 3x, 3 vezes 2 dá 6. Então, voltou a ser a expressão anterior, né? Só bagunçou um pouquinho a ordem, né, em que ele aparece, mas voltou a ter os mesmos termos ali. Belezinha? Então, esses são os dois primeiros casos de fatoração. Fator comum em evidência e agrupamento. Então, até daqui a pouquinho.